Olá, hoje nós vamos conversar acerca do capítulo 21 do livro de Atos. Paulo e seus companheiros estavam embarcando, né? Na verdade, eles estavam fazendo uma travessia para a Fenícia e daí eles pararam em Tiro. E em Tiro eles encontraram algumas pessoas, alguns discípulos que disseram a eles, pelo Espírito, que não deveriam ir para Jerusalém. É interessante porque foi pelo Espírito de Deus essa orientação. Porém, parece mais um preparo para o que Paulo estava para enfrentar. E é interessante porque Paulo não segue essa recomendação e ele continua seu caminho. Diferente do capítulo 20, que ele ficou sabendo que havia uma conspiração contra ele na Síria e volta para Macedônia. Aqui não, aqui ele segue viagem, ou seja, não dá para desprezar o discernimento daquilo que é a vontade essencial de Deus. Apesar do Espírito ter dado essa orientação através da boca desses discípulos, havia depois uma confirmação de que ele deveria embarcar. Eles continuaram orando, tanto que se a gente for ver o versículo 5, eles juntavam, sempre oravam juntos, né? E aí ele deu prosseguimento à viagem e passando dali, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E ele tomou o cinto de Paulo e amarrou as suas próprias mãos e disse: assim diz o Espírito, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Ou seja, o Espírito confirmou que ele haveria de passar onde? Na viagem. Então ele teria que ir realmente para lá, para Jerusalém, né? Aí o povo ficou amedrontado e disse: não suba a Jerusalém, porque vai acontecer isso com você. E aí Paulo dá uma afirmação no 13: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, essa viagem seria para honrar o nome de Jesus. E ele vai além, ele diz: eu não estou pronto não somente para ser preso, mas também para ser morto. Ou seja, eu sei a missão que eu tenho, eu sei o valor dessa missão, a importância dela, e eu não tenho medo, mesmo que eu tenha que sofrer a própria morte. Mais para frente ele chega a Jerusalém, os irmãos o recebem com alegria e ele compartilha as boas novas, então foi edificante. Mas havia lá um burburinho que Paulo estava tumultuando a vida dos judeus e que inclusive estava colocando gentios dentro do templo, né? O que para eles era inconcebível. E aí depois dá todo um alvoroço e Paulo chega a ser preso, né? Inclusive depois no final o discurso de Paulo, porque ele era grego, né, ele tinha fala grega, as pessoas deram a ele possibilidade de fazer o discurso. Na verdade ele falava grego, ele falava grego e ele era judeu, cidadão de Tarso, então por isso deram a ele a oportunidade de falar. No 22 vai ter o discurso mesmo da defesa de Paulo, aí dá a continuação. Só que como é muito extenso, realmente não dá pra gente abordar tudo, né? Mas leiam o capítulo tem muitas lições, acaba sendo complicado a gente compilar tudo de uma vez só aqui, mas é importante, a gente pincelou os principais pontos e é importante que cada um de vocês leia o texto para extrair as lições, tá? Senhor, em nome de Jesus, entrego essa leitura, esse compartilhar nas tuas mãos, que cada pessoa que possa receber o texto também seja transformada, edificada e possa entender o valor da mensagem que Paulo pregou e que cada um de nós também compartilhamos e vivemos. Em nome de Jesus. Amém.